Meu nome é Paulo Roberto Urbinati Urquiza. Eu nasci em Santa Fé, aqui no norte do Paraná, em 29/10/52. Morei em Londrina e vim para Londrina com 3 anos. Morei em Londrina até os 12. Às vésperas do golpe, nós mudamos para Santa Catarina, Itajaí. Aí eu morei em Itajaí até 1971. Lá eu tive a primeira experiência de esquerda. Minha irmã mais velha, ela entrou no movimento estudantil e eles faziam muitos bailes, muitas festas, e eu comecei a entrar nisso. Mas na sequência eu parei de participar porque eles fecharam tudo. Em Santa Catarina foi tudo fechado. Os diretórios acadêmicos, em Itajaí não tinha faculdade na época. Então o diretório secundarista foi fechado e acabou. Eu fui ter contato novamente, mas sempre fui meio contra a miséria, sempre, a vida inteira. Era meio radical contra a miséria, não gostava da miséria. Apesar de ter muito amigo pobre, não era muito pobre, meu pai era classe média, ele nos deu condições de estudar, eu estudei em escola pública. E comecei a trabalhar muito novo, comecei a trabalhar com 12, 13 anos. E aí eu trabalhava e passei em Itajaí até 71 e vim embora para cá. Fiz o vestibular na Universidade do Norte do Paraná, para Educação Física. Aí no segundo ano eu fui para a UEL, me transferi para a UEL. Mas o Poeira, aí é que está. O Poeira, eles distribuíam nas faculdades em Londrina, o jornal Poeira. Então eu tive contato com o Poeira, acho que no número 1 ou 2. E minhas primas, eu tenho muitas primas aqui, primos, e eles estudavam na UEL. E a gente morava junto, e eles entregaram, eles levavam um jornal, e eu comecei a ler o jornal Poeira. E me interessei pelo Poeira. Aí eu namorei uma menina que era irmã da Cleusa, mulher do Nilson Monteiro, Jacira, que hoje é a esposa do Marcelo Rical. Essa menina, ela me levou para o Poeira, me levou para uma reunião do Poeira, que eu já estava na UEL, aí ela me levou. Em 74, 73, final de 73, 74, eu conheci o Poeira, e o pessoal que fazia o Poeira. Aí comecei a participar, a militar. Foi assim, acho que a minha busca a vida inteira por um canal de participação apareceu nesse movimento estudantil, que era assim, eles faziam um jornal e se discutia tudo. E como a gente era no começo, eu fazia tudo quanto era tipo de serviço, precisava fazer, eu fazia. E como eu era um dos poucos motoristas, eu dirigia a Kombi do Diretório Central dos Estudantes. Inclusive, fui eu que abri o restaurante. Toquei o restaurante durante um tempo, o restaurante universitário, quando ele ficou muito tempo fechado, aí abrimos o restaurante e eu toquei ele acho que 1 ou 2 anos, como tarefa mesmo política do processo. E no processo do movimento estudantil, na feitura desse Poeira, era uma militância muito aguerrida, porque era um grupo muito, muito forte, de umas 10 pessoas, 15 pessoas, e nós começamos a tomar os diretórios acadêmicos. Nós tomamos o DCE e aí começamos a ganhar os diretórios acadêmicos da direita. E ganhar esses diretórios acadêmicos, a grande vantagem é que se criava jornal. E esse jornal era todo um processo para se fazer, aí as pessoas se juntavam em torno do jornal, e o jornal era o elemento de aglutinação de pessoas. Ao mesmo tempo que tinha isso, nós tínhamos o grupo que tocava o DCE, que pertencia ao Partido Comunista. E aí, no começo, não falava, aí nós fomos apresentados ao Partido Comunista, entramos no Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Eu fui militante do PCdoB até 78. E era uma coisa muito interessante, porque nós estudávamos, nós tínhamos um grupo de estudo, em que a gente lia e discutia livros do Lenin, livros do Stalin. Nós lemos um livro do Stalin, Questões de Política, que eu sempre fui um grande leitor, sempre li muito.
Desde criança eu leio muito. Meu pai é um incentivador da leitura. Os 3 em casa leem, os 3 irmãos. E apesar de meu pai ter sido da UDN, e apoiou Jane e tal, os 3 filhos são comunistas hoje. A vida inteira militaram como comunistas, tem uma que é do PCdoB até hoje, eu sou do MST, e a mais velha é um pé lá e um pé aqui, mas ela vota com a esquerda, ela vota no PT, uma pessoa, ela é de esquerda também. E eu e a mais nova somos engajados desde criança. Nós engajamos na política com 20 anos, 19 anos, ela é mais nova que eu ainda, e ela casou com um cara que foi presidente do DA de Medicina, e ela foi militante a vida inteira. Inclusive ele morreu agora de câncer em Marília, foi vereador ali durante 30 e tantos anos, morreu pobre. Então é um dos poucos políticos no Brasil que ele foi vereador 32 anos e morreu pobre. Tem uma casa e deixou um carro para ela, e ela é professora, ele era médico, e não tem nada. Mas aí, em Londrina, no Poeira, essas reuniões que nós fazíamos aos domingos de manhã, em que a gente discutia a política, era um grupo de 5, 6 pessoas, a gente lia e discutia a política. E muita coisa para o DCE. Tipo, nós líamos muito Mao Tse Tung. Mao Tse Tung era uma pessoa que, assim, ele nos deu muito caminho. Isso no DCE. Ele mostrava mesmo, assim, a gente lia, discutia muito os textos do Mao, e esses textos nos permitia que a gente elaborasse a política do DCE. Lia Lenin, e quando nós lemos o Questões de Política do Stalin, eu tive não falei na hora, mas eu não gostei, porque eu achei que era um texto religioso. Era dogmático demais, o Lenin, eu nem lembro direito, porque é um livro que eu fiz questão de esquecer, porque eu sou anti-stalinista hoje. Durante o período aí eu comecei a ler para encontrar, para saber o que era isso, que eu não sabia o que era Stalin, não sabia o que era nada. Aí no estudo é que eu fui aprendendo. E como nós éramos do PCdoB, e o PCdoB era stalinista, e foi stalinista, e acho que não sei se é hoje, romperam com isso, mas era uma coisa muito forte, o dogmatismo, o stalinismo dentro do movimento. Tanto que nós fazíamos reuniões de crítica e autocrítica, que era muito interessante. Por exemplo, os erros políticos que você cometia, você discutia com o grupo. Isso foi muito interessante. E assim... Quando você fala nós discutíamos, nós nos reuníamos, quem eram essas pessoas que faziam parte do seu grupo? Era o Marcelo, a Cleusa, a Jacira, eu, Rubens, eram 7, 8 o grupo, era uma célula do Partido Comunista. E essa célula a gente discutia, nós éramos do comitê da cidade, né? Aí a gente recebia aquelas carteirinhas vermelhas do partido, que era uma coisa interessante, e lia, e eu me enfiei de cabeça. Quando eu conheci... deixa eu te contar uma história que como eu enveredei para ser marxista mesmo, eu fui dormir na casa do Nilson Monteiro. Ele era casado com a Cleusa. E aí eles me botaram num quarto lá, e eu uso óculos desde pequeno. Eu tirei o meu óculos e pus embaixo da cama, tinha um livro. Quando eu puxei era o manifesto do Partido Comunista. Aí eu peguei o manifesto do Partido Comunista, botei o óculos e fiquei lendo. Eu passei quase a noite lendo o manifesto do Partido Comunista. E eu falei, nossa, aqui é o caminho da revolução. Porque eu fazia política na época e eu acreditava mesmo que nós íamos fazer a revolução nesse país. Nós íamos derrubar a ditadura e nós íamos para a luta armada para derrubar o país e instituir o socialismo mesmo. Eu não acreditava que seria o PT com essa coisa amorfa que é hoje, não. Eu acreditava que seria um processo revolucionário, não seria no voto, seria nas armas mesmo, nós organizados, porque o processo de organização foi muito intenso, a partir de 75, 76. Aqui eles prenderam os comunistas, o professor Nelson da UEL, o Genesi Guimarães e mais um que eles destruíram ele, quase mataram esse militante. João Eneck. João Eneck. Perdeu um dos escrotos, de tanto apanhar da polícia. Então,
Quando eles prenderam eles, nós fizemos uma reunião aqui no DCE com 68 pessoas, 15 era a Polícia Federal. Quando nós saímos da reunião, às 11h30 mais ou menos, eu fui levar a direção do DCE em casa, porque eu era o único motorista de Kombi do DCE. Um camburão daquelas veraneios nos seguiu até eu entrar em casa. E eu era o namorado da Jacira, da Tieme, irmã do Marcelo Oikawa. Quando chegamos na minha casa, eu falei, nós vamos ter que entrar na garagem. Entrei na garagem de um prédio, eles abriram o portão, nós entramos e ficamos lá, e fomos para casa. Isso em 76. Aí nós soltamos um manifesto contra a ditadura, foi um movimento intenso mesmo. E a gente não tinha medo. Era uma coisa assim. Eu nunca tive medo. Nunca tive medo de ser preso, nunca tive medo de apanhar. Nunca. Conhecia toda essa realidade de tortura, conhecia tudo. Eu tinha o Herzog foi assassinado em 75, a gente sabia de tudo isso, mas eu nunca tive medo. Eu, assim, tinha que ir para as reuniões clandestinas dos partidos que a gente pertencia, eu ia. Tem que ir, eu ia. Os documentos chegavam, eu guardava. Eu cheguei uma vez a abrir um buraco, eu e o Rubens, de quase 1,5 m de fundura, para guardar umas 800 folhas de sulfite e livros, nessa prisão do professor Nelson, e do John Eneck e do Ginesi. Porque nós discutimos na sequência, eles falaram, vai haver batida no DCE, por causa da reunião que nós fizemos, que saiu um documento para falar contra a prisão, bater contra a prisão do Nelson. E aí nós fizemos um buraco na noite e enfiamos tudo dentro de um monte de saco plástico e enterramos o material. Mas uma coisa ficou bem assim, assintosa, né? Porque era uma casa aqui perto do fundo de vale, aqui perto de Igapó, era um terreno pequeno, e nós abrimos, ficou tudo aquilo marcado. Eu e o Rubinho cavucando a noite inteira, enfiamos materiais lá. Por azar choveu, aquilo virou um pastiche. Perdemos um monte de papel, e foi uma loucura. Mas, na sequência, eu acabei a faculdade. Em 75, 74, eu acabei a faculdade. E aí nós discutimos no partido, eu fui para a Associação de Professores. Essa é a minha trajetória. A PLP. A Dego era presidente, a Edesina. Aí foi para a PLP. Era a Cleusa Monteiro, a Jacira e eu, os três. E a Irene Vicentino Teodoro, que morreu de câncer em 78. Era uma militante também, comunista também como nós. Mulher do Apolo Mário, que é jornalista, mas ela também era comunista. Nós fomos para a PLP e nós começamos a fazer o trabalho. De 76 a 77, nós criamos um jornal com o apoio do Tadeu, que também era do partido. Nós criamos um jornal chamado Atalho, e com esse jornal, nós colocamos a Dego na presidência da PLP e começamos um processo de criar núcleos nas escolas, núcleos da PLP. Nós criamos em todas as escolas de Londrina, nas escolas de Ibiporã, de Cambé, de Jataizinho, nós fomos criando núcleo. E nós tínhamos uma amiga chamada Benedita Pini, que era uma senhora bem velha já. Bem velha para nós, né? Nós tínhamos 25, ela estava se aposentando, com 30 anos de magistério. E ela era professora primária, ela era o bicho da goiaba, porque ela era muito boa, e boa de fala também. Então ela ia para o palanque, e quando ela pegava o microfone, ela ganhava todo mundo. Então ela veio para a PLP e nós começamos a visitar as escolas. Ela era muito pobre, era casada com um caminhoneiro, os filhos tudo pequeno, um monte de filho. E, inclusive, tem um filho dela que é meu amigo hoje, ele é do Ministério do Trabalho. Quando ele me viu, falou, mas você não é amigo da minha mãe? Falou, sou amigo da sua mãe. Ô, louco, você é quase da minha idade. E ele era contra a mãe participar, porque tinha medo que a mãe fosse presa. Aí nós começamos a fazer todo esse processo em 76, 77. E em 78, quando começam as greves no ABC, nós explodimos uma greve aqui no Paraná de professores. Foi a primeira greve de professores aqui no Paraná depois de 68. Foi uma greve assim maravilhosa, tinham 1.500 pessoas na Assembleia. Quando falou greve ou não greve, levante os crachás, aquilo foi unânime. 1.500 crachás levantaram e nós estouramos a greve.
Só que nós, como éramos mais, não tínhamos experiência de greve. Aí nós pegamos as pessoas que participaram da greve de 78, Kazuko Ohara, a Dego, que era uma militante mais antiga, a Benedita Pini. Aí começamos a criar as comissões e a greve durou uns 45 dias. Morreu de inanição também, né? Por causa do esquerdismo. A gente queria acabar a greve no 15º dia, que era o tempo dela. A greve era 15 dias, a gente tinha que acabar, fazer com que os grupos que nós tínhamos constituído nas escolas ficassem fortes e, a partir daí, criar um movimento mais consistente na sociedade, na relação dos professores. Não conseguimos. Tinha um pessoal trotskista dentro do movimento de Curitiba, inclusive, hoje não é nenhum trotskista mais, eles estão tudo no governo, viraram tudo governista. As pessoas, elas abandonam, não sei porquê, viu? Mas a maioria das pessoas abandonam a luta. Eles entram quando é jovem, mas o Lula falou uma besteira esses dias, que as pessoas viram bombeiro Eu não sou bombeiro não, eu sou do Movimento Sem Terra. E eu estou me aposentando e vou morar num assentamento para dar aula. Vou dar aula de filosofia para o Movimento Sem Terra. Para quê? Eu vou falar de revolução, da necessidade de se organizar, da necessidade da gente criar política, e vou trabalhar para o Movimento Sem Terra, que, na minha opinião, isso hoje é o movimento que, se tiver alguma coisa que vai fazer alguma transformação no Brasil, um elemento é o Movimento Sem Terra. Pode ter outros, mas um deles é o Movimento Sem Terra. Porque é o único que não perdeu a característica de 78. É o movimento marxista. E eu continuo marxista. Eu hoje só estudo Marx, Lukács, eu estudo os clássicos do marxismo. Porque assim, a gente tem que ensinar isso para os outros, porque tudo bem, você fala hoje, né, desse black blocs, essas coisas aí, mas isso, se não tiver organização política por trás, não vai para lugar nenhum. Vira massa de manobra, né? Não vira nem massa, vira uma massa de internet, dá 2, 3 meses, acaba. Olha aquele Occupy Wall Street. Não deu em nada. Não deu em nada, porque não dá. O espontâneo não leva a nada. Só leva a alguma coisa quando é organizado em bases marxistas. Não é em bases anarquistas, não. Tem que ser Marx por trás dessa coisa. Porque é ele que é o ponta de lança da nova sociedade. A nova sociedade não é de qualquer um. É Marx que viu. Tem um monte de gente aí. Nós temos que ler Lukács hoje. A estética dele, a ontologia do ser social, por quê? Porque é um novo no marxismo. É o que se discutiu depois de Marx e que se pegou a essência, que acabou com o stalinismo, é Lukács. Não é nem Adorno, nem a escola de Frankfurt. É mais Lukács do que eles. Apesar de que você tem que conhecer tudo para que você crie uma teoria aí para que a sociedade não seja o que foi, né? Como nós tivemos a União Soviética. Mas então, continuando. Do movimento de professores dessa greve, que foi assim um sucesso, nós criamos essa organização, aí tomamos a PLP, aqui a PP, fizemos uma eleição que eu estava contando para você, era só aquela salinha onde eles estão. Fique mais retinho. Aquela salinha que eles estavam ali, era só aquilo ali, tinha uma laje, nós fizemos como é que fala? Apuração da eleição ali. E aí nós ganhamos uma PP aqui de Londrina. Aí ficamos na subsede aqui. Aí já foi um avanço político grande, porque a gente não tinha, nós tínhamos a PLP. Aí a PLP se juntou com a PP e aí ficou só a PP, que é a Associação dos Professores do Paraná. Eu saí desse movimento, depois desse processo, e fui para o movimento social, popular. Eu fui designado pelo partido para criar a organização política, juntamente com o Dr. Milton Laprega, que era de Cambé, que também tinha um movimento ali. Aí nós começamos o movimento contra a caristia em Londrina, juntamente com os padres progressistas, e esse movimento foi um movimento forte. Nós fizemos algumas reuniões com muita gente. Nós colhemos assinatura e assim, o processo foi muito interessante porque você tinha um documento, você ia nas vilas, na periferia, apresentava o documento, eu te conhecia, chegava, apresentava o documento, você convidava os seus vizinhos e a gente fazia discussão.
Aí começamos a fazer compra coletiva, fazer a organização e a principal coisa era discutir o abaixo-assinado do movimento contra a carestia, porque a inflação era muito alta e era uma forma de nós organizarmos o povo. E é desse processo que nós vamos entregar o abaixo-assinado lá em São Paulo, para o militar presidente. E aí nós apanhamos que nem gente grande, porque eles botaram na Praça da Sé, que ele estava lotado de gente. E era só povo, é que nem hoje. A polícia mata quem? O preto e os pobres da periferia. O rico, o ataque é diferente. Mas lá na periferia é bala mesmo. E se for preto é tiro. Eles não é bala de borracha, é bala de aço mesmo. Em que ano isso? Isso 77, 78. Antes da anistia? Antes da anistia. Esse foi o processo de entrega do documento. Nós entregamos esse documento lá, foi uma pancadaria danada. Você chegou a ser preso? Eu não. Eu escapei um monte de vezes de ser preso. Eu não fui preso. Eu não fui preso aí, eu não fui preso uma vez que nós fizemos um movimento em São Paulo, eu estava em São Paulo nessa época, em 84. Aí tem muita gente desempregada, aí nós começamos a fazer meio acute, meio numa praça lá, uns trotskistas, começamos a falar para o povo, vamos para o palácio, nós estamos todos desempregados, vamos pedir emprego para o governo. E aquilo nós saímos de uma praça, que eu não lembro qual, e fomos caminhando. Isso era do partido também, do PCdoB e outros partidos, a CUT junto. E nós fomos caminhando, quando chegamos na frente do palácio, tinha umas 20 mil pessoas. E aí começamos naquele negócio, quebramos aquilo lá, e aí comeu o pau, mas apanhamos bastante também. Mas esse aí é depois. Quando nós entregamos esse documento do movimento contra a carestia, aí nós começamos a organizar as favelas de Londrina. E esse processo ele foi num crescendo, aí surge o PT, o debate do PT, nós fizemos um debate muito forte dentro do PCdoB, para ver se nós ficávamos no PT ou íamos para o PC, ficávamos no PCdoB ou íamos para o PT. Houve um rompimento com o PCdoB nessa época. Nós fomos para o PRC, que era um partido clandestino. Eu lembro que eu fui numa reunião do PRC, do Comitê Central, em Santos. Aí eu saí daqui de Londrina, fui para São Paulo. Aí cheguei em São Paulo, marcaram um ponto, eu fui para o ponto, isso é 80, 79, 80. Aí eu fui para o ponto, aí quando chegou o carro, o motorista falou, fecha o olho. Eu fechei o olho e entrei no carro. Aí o cara falou e eu conheci a voz. Aí eu falei, eu vou abri o olho, conhecia todos que estavam dentro do carro. Eram todos militantes que a gente conhecia, tudo da gente ali, que eles já tinham vindo a Londrina, uns de São Paulo, outros de Santos, mas pessoas que nós conhecíamos, porque a esquerda era muito pequenininha, e principalmente PRC, PCdoB, era muita gente, muito pouca gente. Aí, essa aí do PRC, nós viemos, ficamos aqui, participei O que é a sigla PRC? Partido Revolucionário Comunista. Acho que é isso mesmo. Teve gente que ficou mais tempo, eu saí, aí eu briguei com o pessoal do PCdoB, briguei com o pessoal do PCdoB e fui embora daqui para Minas. Aí trabalhei um ano com o PMDB, ajudei a eleger um cara que era do PCdoB, elegeu pelo PMDB, aquela eleição junta, Manuel Costa. Aí elegeu esse cara, ele não quis sair porque assim, a proposta era, a gente te elege pelo PMDB e você vem para o PT. Ele era um cara de esquerda e tal. Só que daí o PT de Minas não quis ele, porque ele era casado com a dona da Andrade Gutierrez. E ela era militante comunista também, uma das que criou o Poeira foi ela, Marília Andrade. Marília Andrade, ela foi uma das... Marília Andrade, Marcelo Oikawa, Cleusa e Nilson Monteiro, eles são os quatro de Xangai aqui em Londrina. Eles é que criaram o movimento político mesmo. E o Marcelo Oikawa, assim, o Marcelo Oikawa é um grande organizador. Ele tinha uma capacidade, não sei se até hoje ele tem, mas ele tem uma capacidade de escrever e uma capacidade de organizar muito grande. Ele foi um organizador e uma pessoa que deu a estrutura para todo o movimento aqui de Londrina, foi o Marcelo Oikawa.
Ele era e a Célia Regina de Souza, é uma outro elemento. Era o Marcelo, a Marília Andrade, Marcelo Ical, Marília Andrade, Célia Regina de Souza, Cleusa Monteiro e o Nilson Monteiro. Foram as pessoas assim de base. Depois ficaram mais os 4. A Marília foi embora, que se formou também, teve que ir embora. Aí ficaram os 3, né? Aí foi acrescentando pessoas. Você ficou até quando na universidade mesmo? Até 75. O Poeira foi até 78, né? Mais ou menos. 79, por aí. Quando começaram a brigar pelo DCE livre. Mas eu fui para o movimento popular e movimento de professores. Levando toda essa experiência do movimento estudantil. Fazer a organização política na sociedade mesmo, né? E no PT, como é que aí eu você participou PT em 80 Nós fizemos um debate com o Djalma Bom aqui em Londrina, no Colégio Marista. Aí já deu um pau, porque eu virei petista. Porque assim, o PT, a proposta do PT era a proposta da revolução. Era o que eu queria, era legal, era uma coisa legal, você estava fazendo a organização política legalmente, você podia levar a pessoa para ir discutir mesmo, nós discutimos, nós não estamos fazendo aqui um núcleo para a gente ganhar a eleição, nós estamos fazendo um núcleo aqui para tomar o poder. Essa era a discussão, era núcleos de base na periferia para tomar o poder. E pena que acabou, mas era uma proposta muito interessante essa aí. E aí eu fiquei nesse processo de criar núcleo. Aqui em Londrina eu ajudei a criar alguns. Depois, quando eles instituíram o PT, em 82 eu estava fora. Aí em 83 eu vivi no Pará, em 84 voltei para Minas. Aí eu entrei no PT de Minas. Aí ajudei a criar, aí foi uma loucura lá. Aí foi muito trabalho. Criar PT na periferia, núcleo. Foi uma loucura, o PT de Belo Horizonte. Eu participei um monte lá. Depois dali eu fui trabalhar numa fazenda, porque também não tinha emprego. Esse é o problema da militância, né? Porque a gente é pobre, a gente tem que trabalhar, então você não tem o tempo de... Você não pode fazer a militância só, você tem que ficar 8 horas dentro do trabalho e à noite você fazer a militância. E isso não dá muito certo, porque você cansa, você vai ficando esgotado, e mesmo com toda a ideologia, toda aquela necessidade, aquela vontade de fazer a revolução, você cansa mesmo. E eu fui trabalhar numa fazenda e fiquei um pouco afastado. Aí voltei para uma eleição aqui em Londrina, trabalhei com o Sheida, Luiz Eduardo Sheida, que hoje é deputado. Ele é candidato a vereador, foi eleito com um monte de voto. Mas já era um cara que também era o PT de hoje, viu? Já não era marxista. E o que eu vejo nessa esquerda era a falta de estudo. E todas as pessoas que participaram comigo, com poucas exceções, eles não estudavam. Poucos liam. Eu lembro que uma vez eu comprei um livro, Ideologia Alemã, do Marx. Eu sou rato de livraria e rato de sebo, até hoje. Eu entrei numa livraria que era um funil assim, encontrei o Capital do Marx, da civilização brasileira, eu comprei, e comprei a Ideologia Alemã. O Capital do Marx, como eram 6 volumes, eu larguei em casa. E o Ideologia Alemã, que eu fiquei com aquela coisa, olha, Ideologia Alemã, levei para o DCE. Nossa, isso em 75, 76, quase apanhei no DCE, porque falaram, nossa, rapaz, escolhe isso aí que não pode ver. Aí eu guardei o livro dentro da bolsa e tal, levei embora. Mas foi assim, eu me lembro desse episódio e me lembro também de um documento que veio da França, em português, em que dizia que era uma discussão sobre o movimento estudantil, que a ditadura era bonapartista, era toda uma discussão baseada no 18 Brumário, do Marx, muito interessante, era um calhamaço de umas 60 páginas, frente e verso, e nós discutimos aquilo uma vez durante uns 3 dias, destruímos, pegamos aquele documento e dissecamos ele, discutimos ele de cabo a rabo, e todo mundo do partido, que a Marília Andrade veio, e aí nós fizemos uma reunião na casa da Cleusa e do Nilson Monteiro. Hoje pode falar, né? Mas foi assim, essa é a minha participação. Aí eu entrei no PT
Eu participei da campanha do Lula, fiz a primeira eleição do Lula. Oi. Eu queria voltar um pouquinho antes de você entrar nessa parte, já, né, na democracia, mas falar da sua participação na campanha da anistia, Diretas Já. Na anistia, nós criamos aqui o Comitê de Anistia. Aí quem puxou mesmo era o Marcelo Ikawa, eu, e Cleusa e a Célia. Porque nós é que puxávamos tudo, a gente ia lá, puxava o Domingos Pellegrini, falava, Dinho, vem, meu amor, vem, porque o Dinho era o escritor de Londrina. E ele, até que um dia nós fomos lá escrever um documento, ele era presidente da Anistia de Londrina, conseguimos colocar ele. Aí nós estávamos lá na casa dele escrevendo um documento, porque acho que nós íamos fazer o comitê, abrir o comitê. Ele falou, vou dar uma no cravo e uma na ferradura. Porque aí fizemos o documento, todos nós lá fizemos o documento. Aí ele falou que ia trabalhar, ia dar deu uma no cravo, que era o documento, e uma na ferradura, que é o que ele saiu fora para ganhar dinheiro. Mas na anistia, eu lembro de algumas reuniões aí no Cesulon, aqui. Nós fizemos várias reuniões, inclusive eu tenho a foto, mas a foto não aparece ninguém, é todo mundo de costas. Só está lá, anistia, mas eu não sei se eu tenho ela ainda, porque, não vou falar para eu separei, e essa ficou com a minha esposa. E eu não sei se ela jogou fora, que eu não fui buscar, então não sei onde estão minhas coisas mais. Eu tinha essa foto, nós fizemos uma reunião aqui no Cesulon, quase cheio, com 600 pessoas. E uma coisa que nós fizemos com muita intensidade em Londrina foi a divulgação do jornal Movimento. Éramos a Cleusa, a Jacira e eu, os três que vendíamos o jornal Movimento. Nós chegávamos a vender 190 assinaturas por semana do jornal em Londrina. Era a cidade que mais vendia jornal, assinatura do jornal no Brasil. Tanto que o número 116, quando saiu o Pau de Arara com o Herzog, saiu a capa do número 116 do Movimento, era o Herzog no Pau de Arara. Esse jornal foi proibido. Só que o nosso vinha de avião. Ele chegava um dia antes de ir para as bancas. A polícia recolheu o 116 e nós recebemos quase 400 jornais. Nós vendemos uma coisa astronômica de assinatura daquele número, do número 116 do jornal Movimento, por causa A capa, se eu não me engano, era a morte do Herzog e a contracapa era um pau de arara, escorrendo sangue do pau de arara, a capa inteira. E aí nós vendemos muita assinatura daquele jornal. E assim, o movimento democrático em Londrina era muito forte. A universidade, o Poeira, tinha 75% dos votos dos estudantes. O MDB fazia em Londrina 70% dos votos. Aqui em Londrina, o Álvaro Dias, ele foi contra, acho que o aborto, foi a favor do aborto, fez alguma coisa a favor do aborto na década de 70, não sei se foi aborto, alguma coisa da igreja, e ele foi excomungado pela igreja. Nós trabalhamos para ele, conseguimos fazer, foi a cidade que ele teve mais votos, foi Londrina. O Álvaro Dias era meio que um ajudante nosso. Depois virou PSDB, mas ele era sei lá, era mais democrata. Hoje ele não é tanto, não, hoje é PSDB duro. Mas, esse processo da anistia, nós conseguimos aqui fazer muitas discussões, muitas. Nós levávamos para a periferia, porque com o processo do movimento contra a carestia, nós tivemos uma penetração grande nas favelas e nos bairros periféricos. E nós criamos muitos núcleos e conseguimos contatar muita gente da periferia. E nós tínhamos umas reuniões do movimento popular que tinha gente de 40, 50 bairros de Londrina. Era bastante gente mesmo. E nós conseguimos fazer a discussão da anistia nos bairros. Então era um processo democrático mesmo, bem democrático e bem popular. Além do movimento estudantil forte, o movimento professor forte na cidade, começamos a criar um movimento de saúde, que era o movimento de saúde, que era mais que tinha os postos de saúde, e em Cambé tinha o Dr. Milton Laprega, que era do PCdoB, com um movimento forte no movimento de saúde. Aí nós juntamos o movimento de lá com aqui, aí cresceu bastante o movimento popular.
e levávamos muito debate sobre anistia. Aí, do processo das diretas já, não estava mais em Londrina. Aí foi Belo Horizonte. Eu distribuí muito papel, viu? Muito, convidando. E assim, agitação nos bairros, agitação na porta de fábrica, convidando operário. Porque, nas diretas já, eu lembro que em Belo Horizonte, eu trabalhava na assessoria de um parlamentar, eu vivia na rua das 8 da manhã às 10 da noite, distribuindo material, convidando gente para os comícios que tinham. E assim, eu sempre fui meio incansável na militância política. Eu não tinha tempo. Uma vez passou a TM, o Ronaldo, a TM e eu, rodando poeira. Nós ficamos 3 dias rodando, porque nós compramos uma máquina, offset, e a polícia não deixou fazer o jornal Poeira lá na Folha de Londrina. Aí nós fizemos nessa offset. Uma loucura. Nós ficamos os 3 ali, porque os 3 é que dominavam a máquina, a TM, o Ronaldo, que era cunhado dela, e eu. Quando um estava dormindo, o outro estava na máquina. Aí ficamos, e rodamos o jornal, e distribuímos o jornal no dia. Você é da época do Dorival Rodrigues? O que é desembargador? Não. Que era também do grupo que ajudava na impressão e distribuição do jornal. Dorival... O Poeirinha. Então, mas o Dorival... Ah, sim, era. Eu sou antes dele. O Dorival é depois... O Dorival era da veterinária, não era? Exatamente. O Dorival era da veterinária. Ele era meio que assim, ligado ao Rubim. Nós entrevistamos, ele conta dessa paixão pelo poeira, pela máquina. Pela máquina, né? Porque nós compramos depois uma duplo ofício. Essa era melhor, essa que eu estou te falando, era uma mono, só passava uma folhinha. E como nós não tínhamos muito dinheiro, em vez da gente fazer em sulfite, nós fizemos em papel jornal. E o papel jornal passava 1 e 3, ele não passava. Nossa, foi um negócio de louco. Teve uma hora assim que a sala estava lotada de papel estragado já, porque não tinha mais, porque a gente ia tirando, ia jogando, e o Ronaldo e a TM e eu ali, preto. A gente ficava preto, trabalhando naquilo. E colocando tinta, e trabalhando, e o jornal saiu no dia. Eu lembro até o jornal número 13, Poeira número 13. Essa foi outra vitória da gente também. A anistia foi, assim, eu lembro muito desse documento do Dinho, e o Dinho como presidente. E assim, mas tudo articulado por nós. Tudo quem articulava éramos nós do movimento estudantil, do movimento popular. Éramos os comunistas mesmo da cidade. Era o Marcelo Oikawa, o grande chefe. Coitado, ele vai me bater quando ele souber disso. Mas ele era mesmo. E era uma inteligência rara, assim, uma cabeça e uma capacidade de trabalho, de organização muito boa mesmo. Então, eu tenho um respeito por ele enorme, monstruoso, pelo Marcelo, pela Cleusa, pela Celinha, assim, as pessoas que, da minha atuação, foram as pessoas que mais me marcaram, e assim, profundamente mesmo. E assim, eu tiro o chapéu para eles todo tempo. E adoro eles, viu? Quase choro. Mas, de lembrar essa época, ai meu Deus, muito boa. Mas é isso, hein? O que mais? Você quer perguntar algo? Estou quase chorando. Água. Então vamos falar um pouco desse PT pós Diretas Já, Lula, da qual você fazia parte. Olha, eu comecei uma campanha aqui do Sheida. Essa campanha eu fiquei com o Sheida aqui até setembro. Aí me chamaram em São Paulo. Eu fui para São Paulo trabalhar na campanha da Erundina, isso em 88. Eu trabalhei 3 meses na campanha da Erundina, fui chamado pela Celinha que me levou. Trabalhei para a Erundina lá e para um candidato a vereador, Aloísio. Ele foi presidente do Sindicato dos Contadores de São Paulo. Você chegou a participar do governo? Não. Né? O primeiro? Né? Não, eu nunca fui chamado para governo. Eu nunca fui chamado para governo, eu sempre fui petista. Eu nunca participei de governo. Fez campanhas?
Fazia campanha, não era chamado para mandato, não era chamado para governo, nunca, porque eu sempre fui radical. Eu sempre fui assim, não é radical, eu sou marxista, eu falo o que eu penso e eu penso à esquerda mesmo. Eu penso do ponto de vista da classe trabalhadora, é da classe operária, não é da classe burguesa, nem da classe média. Então, assim, tinha que defender alguma posição, eu defendia do ponto de vista da classe trabalhadora. E assim, entrava no governo da Erundina mesmo. Eu participei 3 meses da campanha, o vereador não se elegeu, aí já fiquei de fora. Mas eu tinha muitos amigos, eu ia em reuniões do Paulo Freire, só que daí eu tinha que trabalhava em outras coisas, não tinha como participar muito do governo da Erundina. E aí eu entrei num jornal chamado Leia Livros, uma revista de livros, que era da Marília Andrade e do Flávio Andrade, em São Paulo e Gazeta de Pinheiros. Aí eu trabalhei para eles durante uns 3 anos, vendendo assinatura e fazendo pesquisa para o jornal. Tanto que quando a Erundina ganhou, eu tinha feito uma pesquisa no dia anterior da eleição, por telefone, com 4.000 pessoas, eu fiz pesquisa o dia inteiro e dava Erundina, por uma coisa mínima de voto. Mínima, como foi a eleição? Ela foi pau a pau até o fim. Aí, após a eleição da Erundina, teve o processo do Lula. Aí, aquele foi violento. Porque era tudo sem ganhar nada. Você vendia as coisas para ter um dinheiro para pagar a tua passagem. Vendia uma camiseta para você ter o dinheiro para pagar para ir do ônibus da cidade na periferia. Porque não tinha dinheiro. Vendia brochinho, às vezes aí eles vinham cobrar, falavam, você tem que pagar os brochinhos. Aí você dava uma parte, aí uma parte se apresentava em nota, porque você tinha que andar de ônibus ou andar de metrô, e não tinha nota, você tinha que anotar no papel e falar, eu gastei aqui, porque você tinha pego os negócios para vender. E eu lembro que eu trabalhei na Zona Leste, mas assim, era uma coisa de louco, a campanha foi uma campanha. Porque você acordava, ia para a rua, fazer campanha nas casas, chamar, conversar, e bater palma com um, falar, ia na outra casa, e isso eu não ganhava, eu não tinha ganho. Às vezes não tinha o que comer, não tinha dinheiro. Então, assim, quando eu vendia, porque com a venda de assinatura, ainda eu ganhava algum dinheiro. Aí, assim, eu não estava trabalhando ainda, nesse começo, na revista. Eu comecei a trabalhar na revista em maio, junho, aí melhorou um pouco, porque daí eu vendia assinatura e ganhava dinheiro. Aí eu comecei a me movimentar mais. Mas eu continuava não vendendo muito porque eu tinha que fazer a campanha do Lula. E ia para a periferia e falava na cabeça do povo e pedia voto, e pedia voto, e pedia voto, e pedia voto. Porque a gente achava que o PT ia mudar esse país. Aí não mudou, aí ele não ganhou. Ele até falou que foi bom ele não ter ganho. Uns tempos atrás eu li alguma coisa disso. Eu acho que ele tinha que ter ganho mesmo, para o pau comer. Porque seria diferente do que foi em 2002. Se ele ganha em 89, com todo aquele processo, que foi um processo de massa, e o povo foi mesmo na campanha dele, e acreditou na proposta dele, aí nós perdemos. Aí foi um balde de água fria. Você guarda essa sensação ainda de frustração por aquela... Eu não gosto de pensar muito. Que era... Não. Era... A gente vinha das diretas já, aí elegemos aquele Sarney, de Tancredo Sarney. Aí a eleição do Lula, nós tínhamos ganho de São Paulo, na Erundina, aí falamos, não, nós vamos ganhar com o Lula. E assim, você não imagina a quantidade de tempo de trabalho, era em torno de 15 horas por dia de falar com o povo, de manhã à noite. Quando não era na periferia, era naquela rua direita, naqueles terminais de ônibus infindáveis de São Paulo, panfleteando, pedindo voto, pedindo voto, pedindo voto, o tempo inteiro. Então, assim, quando perdeu, quando deu o Collor de Mello, nossa, foi um negócio assustador. Não foi nem um balde de água fria, foi uma paulada na cabeça que rachou a cabeça mesmo. Porque daí mais 4 anos para isso. E aí começou aquela discussão, e esse PT vai para onde? Faz o quê?
E aí vai ser só a eleição e os núcleos. O que faz com os núcleos? Porque no processo da eleição, você ia conhecendo gente, anotando o nome, para você voltar para criar núcleo. Porque o processo era a criação de núcleo. Porque o processo era revolucionário. Era que nem o MST. O MST não acabou, por quê? Porque existe um processo de criação de núcleo dentro dele que é fortíssimo. Então, o MST não acaba, porque esses núcleos que existem dentro dele mantêm o MST vivo. E tem uma direção marxista, né? É marxista mesmo. Quem dirige... Isso que fez com que o MST mantivesse a integridade da sua proposta original. É a proposta marxista. A proposta são os núcleos, porque os dois, PT e MST, originam da mesma base. Eles são da igreja, a mesma coisa. A mesma crítica. A mesma crítica, tudo. E o MST era um processo... O PT e o MST eram a mesma proposta. Se o PT não vai para a eleição só e não deixa entrar um monte de vagabundo, porque o que entrou de vagabundo no PT eleitoral é assustador. Porque assim, ele foi perdendo a vida. O PT perdeu a vida. Com esses caras que entram para ser deputado, aí eles não têm nada a ver com a classe trabalhadora, não tem nada a ver com o marxismo, não tem nada a ver com uma política de mudança da sociedade. Eles têm a ver com a mudança do dinheiro no bolso deles. E eles roubam mesmo. Eu tenho uns amigos do PT que é tudo ladrão. É ladrão mesmo, é descarado. Os caras ficam ricos em 8, 10 anos, ficam milionários. Aqui em Londrina tem nego aí que ficou milionário. Então, faz o quê? Não vou dizer o nome, mas todo mundo sabe quem é. Tem jeito. Aí essas pessoas entraram, os núcleos foram largados de lado, as pessoas que defendiam o núcleo foram jogadas para escanteio, e foi mesmo. Eu fui um que sempre fui jogado de lado. Consegui um emprego com um vereador aqui, que era o Chico Roberto, quando eu vim para Londrina em 90 e pouco. Ele era um cara legal, um cara bem legal mesmo. E assim, ele é legal até hoje, ele não é do PT mais, não é nada, mas ele foi uma pessoa, ele foi do vereador com o Sheida. Quando acabou o governo do Sheida, teve uma briga no PT em Londrina que acabou o PT. Foi o Neto, Paulo Bernardo e o Sheida. Eles acabaram com o PT, deixaram o PT morto durante 2 anos. Quem reconstruiu o PT fui eu. Fiz um documento que eles foram lá, pegaram um jornalista e cortaram tudo que eu tinha feito, escrito. Porque achavam que era muito radical, então, sempre coisa do radical. Tiraram, fizeram uma coisa, água morna. Netson Micheletti foi candidato a prefeito, inclusive numa das reuniões eu e a Giselda brigamos com o Sheida, que devíamos ter defendido o Sheida do que o Netson, porque o Netson é muito pior do que o Sheida, posso falar porque ficou 8 anos no governo, perdeu um monte de dinheiro do governo federal, que ele não conseguia fazer projeto, incompetente mesmo, o Netson é incompetente, ele pode até ser político aí, mas ele é incompetente como administrador. Até achei que ele seria melhor, mas não é não. E assim, muito vingativo. É uma pessoa que ele pega você, e como eu tive que sair porque eu fui alcoólatra, e eu parei de beber, e as nossas reuniões eram em bares, e ficava bebendo. Eu falei, eu não posso fazer isso, que eu vou voltar a beber. E eu me afastei das reuniões. Aí, o Neto ganhou a eleição, como ganhou esse Kiref aqui. Deus veio aqui e falou, Londrina agora vai ser do Netson Micheletti. Pum. Londrina agora vai ser do Kiref. Londrina é assim. É Deus que vem aqui e manda entrar essas coisas aí. Porque Kiref, quem que é Kiref? Quem que era Netson? Netson, quando começou, tinha 0,1%. Aí foi ganhar a eleição. Kiref é a mesma coisa. O candidato político era o Bellinati. Mas é isso, meu amor. Essa é a minha vida. Bom, hoje você falou que está se aposentando, pretende se aposentar para se integrar ao MST. Vou me entregar ao MST. E vai ajudar nessa... Vou ajudar o MST. Ajudar o MST em alguns pontos. Além de ajudar na formação de gente, no que eu puder. Porque assim, eu estudo até hoje. Eu estudo mesmo. Eu estudo
Você ainda tem disposição para a luta? Eu tenho. Se for para fazer no MST, eu faço. Isso aqui, ó, essa camiseta aqui, ó, é na morte do Antônio Tavares, ali em Ponta Grossa. Eu estava lá. Isso aqui foi o Oscar Niemeyer que fez, e aí um monumento em homenagem ao Antônio Tavares, que foi assassinado lá pela Polícia Militar na época do Jaime Canet. Eu estava lá. Nesse período eu estava participando direto, porque eu estava desempregado, entrei no MST, fiquei acampado 1 ano, e participar de tudo. Fui do regional aqui, do local aqui da região. Eu estou com uma tosse lascada e estou segurando. Eu fiquei 3 meses aí tomando, tomei 4 antibióticos, estou ruim, por isso que eu estou assim me segurando aqui. Mas eu vou, e a minha companheira, ela vai também. Nós vamos trabalhar para o MST. E eu sou faixa preta de Karatê. E estou aprendendo Kendo. Kendo é luta de espada. Eu não sei se você sabe o que é Kendo. Kendo é uma luta com uma espada de bambu grande, que é japonesa também a luta. E é meio na base do Karatê. E eu estou aprendendo Kendo agora. Eu sou faixa preta de Karatê, estou aprendendo Kendo para ensinar para eles. Presumo que requer muita concentração, organização. Muita perseverança para aprender. Tanto Karatê quanto Kendo. Qualquer arte marcial, né? Você tem que se dedicar muito para aprender. É difícil. Mas eu luto Karatê desde moleque, desde 20 anos de idade. Fui um dos primeiros alunos do professor Norio. Ele morreu já. E eu conheço ele há 40 anos. Bom, Paulo, então, para finalizar, né, uma mensagem final, uma avaliação final dessa viagem que você acabou de fazer aí, até como parâmetro para o seu futuro. Eu acho que nós